Agora nós vamos falar sobre um problema da área que ele é importante para formular a ideia da integral definida, que é o nosso próximo assunto. O problema da área consiste no seguinte: vamos considerar f uma função contínua e positiva no intervalo AB, e R a região do plano XY limitada superiormente pelo gráfico da f, inferiormente pelo eixo x, que é a reta de equação y igual a zero, e lateralmente pelas duas retas verticais x igual a A e x igual a B. Então, a ideia é definir exatamente o valor da área de R usando retângulos verticais. Vamos construir então esses retângulos. Primeiro, vamos olhar para a base dos retângulos. Vamos subdividir a B em N subintervalos. Aqui eu já desenhei 4 subintervalos, peguei um número pequeno de subintervalos para a gente poder enxergar melhor na figura. Esses subintervalos serão do tipo xi menos 1, xi, da seguinte maneira: esse primeiro ponto que apareceu, a gente vai chamar de x1. Então, o primeiro intervalo, ele é x0, x1. O i, aqui no caso, é 1. Então, ele termina no x1 e começa no x0. O segundo intervalo começa no x1 e termina no x2. Esse é o i menos 1 e esse é o i. O terceiro começa no x2 e termina no x3. E o último intervalo, que no nosso caso é 4, mas seria o n, termina no x3 e termina no xn, que é o x4 e é o b. Bom, esses intervalos aqui, eles têm todos o mesmo comprimento. E o comprimento de cada um, a gente vai chamar ΔX. Quem vai ser o comprimento do intervalo de ordem I? Esse intervalo aqui, vamos considerar que ele é de ordem I, é um intervalo aqui geral. Seria o x3, seria o xi, e o x2 seria o xi menos 1. O ΔX seria esse comprimento aqui. Então, quem é ΔX? É xi menos xi menos 1. Mas como nós dividimos a B em N subintervalos de mesmo comprimento, o ΔX é B menos A sobre N. Então, a base de cada retângulo que nós vamos usar na construção da área já está aqui. Essa aqui é a base do primeiro retângulo, essa é a base do segundo, do terceiro e do quarto, que seria o N. Agora, nós vamos escolher as alturas. Para escolher as alturas, a gente tem que escolher pontos xi asterístico em cada intervalo xi menos 1 xi. Então, quando i for 1, nós vamos escolher o x1 asterístico nesse primeiro intervalo. Qualquer ponto serve. O x1 asterístico pode ser o A, que é o primeiro, pode ser o x1, que é o último, pode ser o ponto médio, pode ser qualquer ponto. Eu escolhi este aqui. Vou formar a altura do primeiro retângulo. Então, a altura é a f de x1 asterístico e a base é ΔX. O segundo retângulo, eu vou escolher um x2 asterístico aqui para levar no gráfico da f e achar a altura. Então, essa altura aqui no gráfico, que é a f de x2 asterístico, é a altura do segundo retângulo. Esse retângulo de ordem I, que é chamado iésimo retângulo, vai ter uma altura calculada num ponto xi asterístico do intervalo. Leva lá em cima e acha a altura, que é a f de xi asterístico. E o último seria o xn asterístico, que é o x4 asterístico, no nosso caso. E aí, a altura é f de x4 asterístico, formamos
os 4 retângulos. A área da região R, ela vai ser aproximadamente igual à soma das áreas desses N retângulos. Cada parcela é a área de cada retângulo, que começa no 1 e termina no N. Podemos escrever essa soma com a notação de somatório. Vai dar somatório I variando de 1 até N, da F de xi asterístico delta x. Bom, podemos observar na figura que se eu aumentar o número de retângulos, essa soma aqui vai dar uma aproximação melhor para a área de R. Então, nós vamos definir a área de R como sendo este limite aqui. Limite quando o número de retângulos vai para mais infinito da soma dessas áreas dos N retângulos. Aqui cabe várias observações. A primeira observação é que pode ser demonstrado que este limite aqui existe. O que vai fazer esse limite existir é a propriedade que a função tem, que a função é contínua. Ele existe e vai dar o mesmo valor independente da escolha que nós fizermos para a altura de cada retângulo. É a segunda observação. Existe, primeira. Segunda, vai depender da escolha. E, além disso, nós poderíamos ter subdividido o intervalo AB em N subintervalos que não precisariam ter o mesmo comprimento cada um. Na passagem ao limite, nesta fórmula aqui, nessa definição, quando passar ao limite, nesse processo, o que tem que acontecer com os ΔX, com os comprimentos de cada intervalo? O comprimento do maior intervalo em cada somatório, ele tem que tender a zero. Como nesse processo aqui, quando nós pegamos todos os intervalos de mesmo comprimento, nós podemos observar que o ΔX, ele tende a zero quando esse N aqui vai para mais infinito. Agora, como a gente já sabe que existe uma demonstração de que a área pode ser calculada por esse limite e a escolha das alturas de cada retângulo a gente pode variar à vontade, mudando os pontos x e asterístico, então eu posso escrever a fórmula que dá a área usando o xi asterístico como sendo o próprio xi, que é o último ponto de cada intervalinho. Então, como é que eu vou escrever a definição da área usando que o xi asterístico, olha, no primeiro intervalo, o x1 asterístico eu vou pegar como sendo o x1. No segundo intervalo, eu vou pegar o x2 asterístico como sendo o x2. No terceiro intervalo, eu vou pegar o x3 asterístico x3. E no iésimo, eu vou pegar o xi asterístico como sendo o xi. Como é que vai ficar, então, a área de cada retângulo? Eu vou pegar o xi asterístico, vou levar na curva e vou achar a altura desse iésimo retângulo. O iésimo retângulo é este aqui.
A altura dele é f de xi asterístico, que é o xi, e a base dele continua sendo o ΔX. Então, a área de R vai ser, considerando xi asterístico como sendo xi. Então, vai ser f de xi asterístico ΔX, onde o xi asterístico vai ser o xi e o ΔX vai ser quem? O ΔX vai ser B menos A sobre N, sempre é isso. E quem vai ser o xi, que vai dar a altura, a f dele é a altura? Vamos ver quem é o xi. Aqui é B menos A sobre N. Quem é o x1? O x1, olha, ele está no eixo X. Ele está à direita do zero e aqui eu tenho um valor A e essa distância aqui é ΔX. Então, quem é x1? É A mais ΔX. A mais ΔX. Quem é o x2? É A mais quanto? X2 é A mais 2 vezes o ΔX, porque aqui são 2 ΔX. 2 vezes ΔX. Quem é o x3? É A mais 1, 2, 3. 3 ΔX. A mais 3 ΔX. Quem é o xi? É A mais I ΔX. Então, vai ser A mais I. Quem é o ΔX? B menos A sobre N. Agora, vamos jogar nesse limite aqui. Vai ser o limite, quando N vai para mais infinito, do somatório da f de xi ΔX, que é o limite, quando N vai para mais infinito, do somatório, I variando de 1 até N, da f de xi, xi é A mais I ΔX, vezes ΔX, que é B menos A sobre N. Então, nós podemos falar que a área de R é dada por esse limite também, porque foi a escolha que nós fizemos para as alturas dos retângulos. Bom, aqui nesse livro, que é o livro do Stuart, nós temos umas figuras que vão ilustrar a definição que nós fizemos. Nessa primeira figura aqui, ele pegou o N igual a 10, a gente tem 10 retângulos, e ele pegou a altura de cada retângulo, aqui é um intervalinho, a altura de cada retângulo é a função na extremidade direita de cada intervalo, a extremidade direita do intervalo. Então, essa soma dessas áreas dos retângulos azuis vai dar um valor aproximado para a área embaixo da curva. Aqui ele aumentou o número de retângulos para 30. A gente pode observar que a área azul está bem mais próxima da área da região R. Aqui, quando o número de retângulos é 50, a gente praticamente não consegue ver muito a diferença entre a região azul e a região embaixo do gráfico. Todos eles, as alturas são dadas pela extremidade direita de cada intervalo. Vocês estão vendo? O ΔX está diminuindo. Aqui era 1/10, aqui é 1 sobre 30, 1 sobre 50. Nas três de baixo, já mudou. Ele está pegando a altura de cada retângulo como a função no xi menos 1, na extremidade esquerda do intervalo. Ele está pegando xi asterístico como xi menos 1. Então,
aqui ele está usando n igual a 10 também. Vocês estão vendo que a área que vai aproximar a área da região é essa área azul. Aqui também é a área azul. Vocês estão vendo que a área azul está mais próxima da área que a gente quer calcular. Aqui a gente não vê quase diferença. Vamos agora fazer um exemplo. Vamos calcular a área dessa região aqui, onde o limite superior da região é o gráfico de y igual a x2. Então, aqui, nesse caso, a f de x é o x2. O intervalo é o 0, 1. E o eixo dos x é o que limita embaixo. Só que para calcular a área nesse caso, nós vamos usar esta fórmula aqui. É a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. É dado dessa maneira. Esta fórmula é demonstrada usando o princípio da indução finita. Só que a gente não vai precisar saber dessa fórmula, não. Eu só vou precisar só para ilustrar aqui como é que vai ficar o cálculo da área, o cálculo exato da área desta região. Mas a gente não vai precisar. Depois, nos outros exercícios, não. Então, aqui no caso, como é que eu calculo a área? Lembrando que a área de R ela é o limite do somatório de f de xi asterístico delta x. Essa é a definição, n tendendo a mais infinito e i de 1 até n. Vamos usar esse limite aqui aproveitando o que eu já desenvolvi anteriormente, pegando a altura de cada retângulo como sendo o valor da f na extremidade direita. Então, nós vamos tomar xi asterístico como sendo o xi. Quem é o ΔX neste caso? O ΔX é B, que é 1, menos A, que é 0, sobre N. Então, é 1 sobre N. E quem é o xi? O xi é A mais I ΔX. Quem é o A? 0 mais I sobre N. Esse é o xi. Quem é, então, a f do xi? É xi ao quadrado, pela definição da função, que vai ser I sobre N ao quadrado. Agora, nós vamos substituir no somatório. Vai ser somatório de I ao quadrado sobre N ao quadrado vezes 1 sobre N. Porque 1 sobre N é o ΔX. Esse aqui é o ΔX e esse aqui é a f do xi. I variando de 1 até N e N tendendo para mais infinito. Nessa soma aqui, vamos escrever a soma parcela por parcela, para ficar mais claro. Por ser o primeiro exemplo, vale a pena fazer isso. A primeira parcela é 1 ao quadrado, que é 1 sobre N ao cubo. Então, vai dar 1 sobre N ao cubo. Mas a segunda parcela vai dar 4 sobre N ao cubo. 4 aqui seria 2 ao quadrado. A terceira parcela vai ser 3 ao quadrado sobre N ao cubo. A 10ª parcela vai ser I ao quadrado sobre N ao cubo. A última vai ser N ao cubo sobre N ao cubo.
Colocando o n ao cubo em evidência, embaixo, né, 1 sobre n ao cubo em evidência, vai ficar 1 sobre n ao cubo, 1 mais 2 ao quadrado, mais i ao quadrado, mais n ao quadrado. Usando o lembrete acima, que essa soma aqui é n mais 1, 2n mais 1 sobre 6, vai ficar limite, quando n tende para mais infinito, de 1 sobre n2, n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Agora, nós temos que calcular esse limite. Esse n aqui vai dar n ao cubo, vai cortar, vai dar 1 sobre n2. Então, o limite, quando n vai para mais infinito, de 6n ao quadrado. Em cima, eu vou desenvolver aqui, aplicar distributividade, vai dar 2n2 mais 3n mais 1. Quando n vai para mais infinito, o de cima vai para mais infinito e o de baixo também, que é um símbolo de indeterminação. Então, a gente tem que desenvolver essa fração aqui para sair do infinito sobre infinito. Então, n tendendo a mais infinito, o que eu devo fazer? Vou colocar o n ao quadrado em evidência. Em cima, vai dar 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n2. E embaixo, vai dar 6n2. O n2 vai embora. Quando o n vai para mais infinito, essa parcela vai para zero e essa vai para zero. Então, vai dar 2/6, que é igual a 1/3. Logo, a área embaixo da parábola, y igual a x ao quadrado de 0 até 1, vai dar 1/3.